Já entrou? Não sei se tá travando. Ué, não tá aparecendo lá. Não tá? Tá funcionando, gente, agora o áudio? Chama aí quem tava na live antes pra voltar. Agora tá funcionando normal? Amém. Onde que parou? Onde começou a travar? Só um pouquinho. Então, onde que eu parei, gente? Só pra eu continuar de onde eu parei. Tá falando do filho que é recebido na casa do pai. Amém. Vou falar da parte do bezerro de volta, tá? Então, o que acontece, gente? Vamos voltar. 1, 2, 3, claquete, voltou. Então, o que acontece, gente? Quando o filho decide. Tava quase meu irmão invejoso, então tá. Então, quando o pai ele decide. Quando o filho volta pro pai, ele mata o bezerro cevado. O que era o bezerro cevado? O bezerro cevado era aquele animal gordo, aquele animal. Eu falei, né? Quando a gente olha ali, a gente pensa que é um animal gordo só, que é algo assim, mas não. O bezerro cevado era um animal que era preparado exatamente pelas famílias para receberem reis dentro de casa ou autoridades importantes. Então toda família, toda casa, ela tinha um bezerro cevado para receber uma autoridade, um rei. Então está falando que quando você volta para Deus, quando você se aproxima de Deus novamente, ele te recebe também como rei. Ele te recebe como filho e como rei. Ele te dá honras. Entende? Então é isso que acontece quando nós voltamos para Deus. E daí o que acontece? Daí a gente vai falar do outro filho. O que Jesus está falando sobre esse outro filho? O que ele está ensinando para nós? Tá? Então Jesus ele também chama atenção para o filho mais velho. Ele fala, ó, no 25, no versículo 25, Lucas 15, 25. Fala aqui, ó, e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, ou seja, estava tendo muita festa. O que a palavra fala? Quando um pecador se arrepende, a festa no céu. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Ó, gente, então ó, se tu é o filho mais velho, cuidado com quem você pergunta, cuidado com quem você tem contato. Porque é o que esse servo fez. O servo não podia ter chegado e falado, nossa, o teu irmão que tinha saído de casa, que estava perdido, ele voltou. Mas olha o que o cara fala. O cara fala, ó, o teu pai, o teu irmão voltou. O teu irmão voltou e o teu pai, sabe aquele bezerro lá que era pro rei? Sabe aquele bezerro lá que tu tava de olho? Sabe aquele bezerro bom? Então, teu irmão voltou e tu não sabe, teu pai matou aquele bezerro para ele. Mas ele voltou são e salvo, ele voltou bem, então fica tranquilo, tá tudo bem, tá tendo festa. É isso que o servo fez para ele, entende? Então, assim, para todo invejoso, para toda pessoa problemática, vai ter alguém para
atiçar, vai ter alguém para dar corda, vai ter alguém para acender, vai ter a faísquinha, né? Então, não só era um irmão invejoso, mas como ele também tinha contatos, ele conversava com pessoas que não colaboravam muito. A gente volta para aquele versículo, né? As más conversações corrompem os bons costumes, tá? Então, o servo fala isso, ó. Teu irmão voltou e teu pai matou aquele bezerro bom, aquele bezerro lá que tu queria, ele matou pro teu irmão. Mas ele se indignou e não queria entrar. O irmão se indignou, ele não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Então tá falando o quê? Que o irmão ele não queria entrar, ele estava bravo, ele não estava aceitando aquilo, mas mesmo assim fala que o pai saiu para falar com ele. Ou seja, o pai ele também saiu para falar com o irmão mais velho, ou seja, o pai também estava olhando para ele, o pai também estava de olho. Às vezes você está numa situação que você está ali e você acha, nossa, mas Deus ele está entregando tanta coisa para essa pessoa que se arrependeu, essa pessoa é nova convertida, essa pessoa entrou agora, ou essa pessoa, eu estou há tanto tempo na igreja, eu estou há tanto tempo buscando a Deus, e por que essa pessoa ela está recebendo tanto, eu nunca recebi, ou nada aconteceu nada comigo? Mas ali está falando que o pai também olha para ele e começa a falar com ele, mas ele não ouve o pai, ele não quer ouvir, ó, fala que o pai estava com ele, ou seja, o pai conversava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai. Daí ele já mostra uma amargura que estava no coração dele. Ele fala, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ou seja, ele não só está mostrando uma amargura, mas também uma justiça própria. Então o Jesus está falando o quê? De pessoas que têm justiça própria. Porque ele falou, ó, pai, eu nunca saí de casa, eu nunca fiz nada de errado, eu estou aqui o tempo todo e você nunca me deu nada. Entende? Eu mereço, eu preciso que o Senhor me dê, eu mereço isso e você está dando para ele. Você está dando para ele, eu mereço, isso não pode estar acontecendo. O que ele está falando? Porque essa parábola, quando a gente vai ler o começo dela, né, ó, no começo de Lucas 15, ó, vamos ver ó, com quem que Jesus estava conversando. A gente vai entender o contexto agora. Ó, no Lucas 15, 1, com quem que ele estava conversando? Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Ou seja, ele está falando que chegavam-se a Jesus os publicanos e pecadores para ouvir ele. Só que os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola. Ou seja, a parábola era para os fariseus. A parábola ele está falando para os fariseus. Então o que ele está falando? Ele está falando sobre justiça própria, ele está falando de pessoas que querem receber de Deus por justiça própria, por próprio mérito, porque elas acham que as obras delas, acham que o tempo de igreja delas, acham que o tempo de convertida delas significa algo para Deus. E não é isso. Deus está falando que precisa de pessoas arrependidas, de pessoas prostradas, de pessoas humilhadas. É o que o próprio Jesus critica nos fariseus lá em Mateus 23. Vamos abrir lá comigo? Agora você vai ter que voltar. Volta aí 2 livros, lá em Mateus 23. Ó, lá em Mateus 23, no 27, o que Jesus fala para eles? Jesus está brigando com os fariseus nesse capítulo. Daí no 27 ele fala assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então Jesus está criticando o quê? Que os fariseus, que a pessoa está ali buscando a Deus, mas
ela está buscando por imagem, ela está buscando porque ela quer reconhecimento, ela está buscando para aparecer, e ele está criticando isso nos fariseus, ele está criticando isso na igreja, uma igreja que ela não aceita com que pessoas se arrependam e comecem a receber um propósito de Deus, de pessoas que se arrependam e Deus a receba como reis, que Deus dê autoridade, porque essas pessoas elas estão acostumadas a caminhar com Deus de uma forma externa, de uma forma de aparência, elas caminham pela aparência, por fora elas estão bonitas, por fora elas se vestem com seus ternos, com suas roupas, com suas saias longas, elas não usam maquiagem, eles colocam todo tipo de subterfúgio, eles colocam todo tipo de ideias para que possam servir a Deus. Ele fala, não, se você, para você servir a Deus, para você ser um servo de Deus, se for no caso de homem, tem gente que fala que o cara não pode usar nem bermuda, mas tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, você não pode ter barba, ou você tem que ter barba, você não pode raspar o cabelo, você tem que raspar o cabelo, pra mulher, tu não pode raspar o sovaco, você não pode cortar o cabelo, você não pode usar maquiagem. Não, por quê? Porque eles ficam baseados na imagem, na aparência, nas obras. Eles estão apoiados nas obras deles, estão apoiados no tempo de ministério, estão apoiados no tempo que eles conhecem a Deus, eles estão apoiados porque eles cresceram com Deus, eles estão apoiados nisso, eles não entendem que Deus ele não quer só isso, Deus ele quer algo interior, Deus ele quer uma condição interna de arrependimento, ele quer uma condição interna de pessoas prostradas diante dele, ele quer pessoas que manifestem o reino dele. E o filho, acontece isso com ele, o filho acaba trazendo essa imagem. Então esse é o ensinamento que Deus traz, esse é um dos princípios que Deus traz, que a gente precisa realmente, a gente não confiar nas nossas próprias obras, a gente não confiar na nossa própria justiça, a gente não se apoiar nas nossas obras, porque não são elas que traz salvação. O que traz salvação é arrependimento e a fé em Jesus Cristo, e isso é dom de Deus. Então o que traz salvação, o que traz a presença de Deus, o que traz autoridade é uma pessoa arrependida, uma pessoa prostrada diante de Deus, é uma pessoa que busca. E ser arrependido, ser prostrado, ser humilhado diante de Deus, não é você viver de aparência, não é você ficar fazendo caso com a sua aparência, mas não é você realmente ter um coração que busca a Deus, um coração que se volta para Ele, entendeu? E é isso que Jesus ele está ensinando nessa parábola do filho pródigo. E a gente tem uma outra parábola que fala também sobre perdão. Nessa parábola do filho pródigo, a gente aprende sobre o perdão de Deus, sobre como Deus nos perdoa, como Deus nos recebe. Então Jesus está ensinando isso para eles. Ele está falando, é assim que Deus te recebe, é assim que eu te vejo, é assim que Deus ele vai te receber, é assim que Deus te perdoa. Ele está ensinando sobre o perdão de Deus para o povo. E nessa outra parábola que a gente vai ver sobre como Deus quer que a gente perdoe as outras pessoas, que é a parábola que está lá em Mateus 18. Vamos abrir lá comigo, Mateus 18. Quem está com a Bíblia, abre aí. Mateus 18, a partir do 21. É a parábola do credor incompassivo. Vamos ler essa parábola? Mateus 18, 21. No 21 que Jesus começa a falar, Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, aqui já é uma conversa que já está dando contexto. Pedro está perguntando, Jesus, até quando que eu devo perdoar o meu irmão? Como que eu devo perdoar ele? E Jesus ele fala, ele começa uma parábola. Ele fala, por isso, o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer contas com seus servos, ou prestar contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse.
Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, ou 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim, vós farás também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Então vamos por partes aqui. Então Jesus está comparando, fazendo uma parábola, novamente, falando que o reino dos céus pode se comparar a um rei que quis fazer contas, prestar contas com seus servos. E fala que esse rei estava fazendo as contas e ele viu que um servo dele devia 10.000 talentos. É interessante que quando a gente começa a entender o que eu falei na primeira aula, no primeiro dia, quando a gente começa a entender os princípios, a gente precisa entender as parábolas, a gente começa a entender os contextos. O que Deus está querendo dizer com aquilo? São detalhes que muitas vezes importam para a gente. Por isso que é importante, gente, você se aprofundar biblicamente também. Você pegar ali, às vezes você vai estudar uma passagem, procura ali sobre a passagem, procura o que está querendo dizer, o que aquela palavra está querendo dizer. Que às vezes a gente pega igual medidas de dinheiro, de peso, e a gente lê, e quando a gente não entende, a gente passa batido. Igual aqui, devia 10.000 talentos. Você já pensar, tá, devia 10.000 reais. Vou trocar por isso aqui na minha cabeça, porque 10.000 reais para mim é bastante. Então, para minha cabeça, ele devia 10.000 reais e outro devia 100 reais, por exemplo. A gente começa a interpretar assim, mas não é isso que ele está falando. A parábola de Jesus fala muito mais que isso. Por quê? Gente, quando ele fala que esse homem devia 10.000 talentos para o rei, sabe o que Jesus está querendo dizer? Ele está falando que esse cara devia muito. Ele não ia conseguir pagar. Por quê? O que é 10.000 talentos? Um talento, ele equivale a 6.000 denários. Tá? Então, grava aí na tua mente. Um talento, ele equivale a 6.000 denários, certo? E o que é um denário? Quando você vê lá na palavra falar, troca por um denário, não sei o que. Um denário, ele é o equivalente a um dia de trabalho, certo? Então, quando você vê falando sobre denários, ele está falando um denário é um dia de trabalho, o equivalente que uma pessoa recebe em um dia de trabalho, certo? Então, vamos contar que uma pessoa, ela recebe mais ou menos 50 reais por dia de trabalho, certo? Para a gente chutar bem baixo, uma pessoa trabalha 30 dias no mês, recebendo 50 reais no mês. Ela vai receber quanto? Ela vai receber 1.500 reais. Então, ela vai receber um denário por dia, 50 reais por dia, é o dia de trabalho dela. Um talento é igual a 6.000 denários, certo? Então, é igual a 6.000 dias de trabalho. Então, um talento equivale a 6.000 vezes 50, certo? Só que o que acontece? Esse servo não devia para o rei um talento. Esse servo devia para o rei 10.000 talentos. Então, 10.000 talentos vão ser 10.000 vezes 6.000 vezes 50. E quanto que daria isso em reais, se a gente contar o denário sendo 50 reais? Isso daria 3 bilhões de reais. Então aqui está falando que esse cara devia uma base de 3 bilhões de reais
para aquele rei. Isso, tipo assim, se a gente for traduzir sem fazer inflação, sem fazer nada. Tá falando que esse cara devia uma base de 3 bilhões de reais para aquele rei, tá? E fala que não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ou seja, gente, tipo assim, olha quanto que o cara devia. Ele fala: não, seja generoso comigo, eu vou te pagar tudo. Ele não ia pagar tudo, ele não tinha condições de pagar tudo. O que Jesus está começando a falar nessa parábola é o seguinte: Deus, ele é um rei e você está em dívida, você deve. E você deve uma quantia que você nunca vai conseguir pagar na tua vida. Você não vai conseguir pagar essa quantia. Por mais que você chegue e fale: eu vou te pagar, Deus. Você não tem nas suas obras, a tua força. O que você faça, não importa o que você crê, não importa o quanto você faça, isso não vai pagar a tua dívida para com Deus, isso não vai pagar aquilo que você deve. Não importa, ele está falando também de justiça própria, não importa o que você faça, a dívida que você tinha era muito maior do que você podia conquistar, do que você podia. Você não conseguia conquistar a salvação por tua justiça própria, você não consegue. O que acontece? Está falando que o Senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Então está falando que quando você está afastado de Deus, quando você não aceita Jesus Cristo, quando você está no mundo, quando você está no pecado, e quando você não aceitou Jesus Cristo, você tem uma dívida que você não consegue pagar. E toda a tua família sofre com isso. Toda a tua família vai sofrer. A tua mulher, os teus filhos vão ser presos, os teus bens vão ser presos. Ou seja, você está numa prisão, você está acorrentado, você está algemado, você está devedor, você está numa miséria. Ou seja, então esse homem ele não tinha condições de pagar a Deus. Essa pessoa ela não tem condições, a gente não tem condições, gente, de pagar com as nossas forças a Deus. E se a gente não aceitar Jesus Cristo, não só a gente não vai conseguir pagar a Deus, mas nossa família ela vai sofrer junto com a gente. Por mais que a gente prometa pagamento para a gente, não vai conseguir. Então fala que o Senhor daquele servo, movido novamente de íntima compaixão. Lembra na parábola do filho pródigo o que fala? Que o pai, com uma íntima compaixão, ou seja, novamente ele fala uma íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Aqui está justamente falando que Deus, gente, ele não te perdoa porque você é bom. Deus, ele não te perdoa por causa das suas obras. Deus, ele não te perdoa por nada que você faça. Deus, ele te perdoa simplesmente porque ele é misericordioso, porque ele é bondoso, porque ele olha para você movido de íntima compaixão e ele te perdoa. E a tua dívida que antes você não podia pagar, que não tinha como você pagar diante dele, ele vai e te perdoa. Certo? E daí fala que esse servo que recebeu esse perdão, pensa você ser perdoado de 3 bilhões. Esse homem sai e encontra um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ou seja, esse cara sai e encontra um amigo dele que estava devendo 100 denários. Daí a gente volta novamente a fazer contas. Lembra? 1 denário, um dia de trabalho. Então esse cara devia 100 dias de trabalho. Se a gente for contar um dia de trabalho chutando baixo, 50 reais, então esse cara devia 5 mil reais para ele, certo? Então o cara foi perdoado e ele chegou e encontrou um amigo que devia 5 mil reais para ele. Ele pega esse amigo e começa a sufocar esse amigo e fala: meu, me paga o que deve, cara. Você tá me devendo, você tem que me pagar. E tá falando que esse amigo ele começa a se prostrar, a se humilhar para ele e fala: não, ó, me dá um tempo, cara, porque eu vou te pagar essa dívida, eu vou conseguir te pagar essa dívida. E nesse caso, realmente esse amigo está falando sério, porque quando você entende essa questão financeira, você passa: não, realmente essa dívida, ela tem condições de ser paga. Essa dívida não é tão grande. Então essa dívida tem condições de ser paga. Então esse cara não estava mentindo para ele, ele realmente queria pagar aquela dívida. Mas esse cara, ele não quer saber. Ele joga ele na prisão, certo? E o que acontece? Os servos do rei, os conservos dele, eles veem aquela situação e eles falam pro rei, falam: ó, seguinte, aquele cara que você perdoou, ele saiu daqui e tinha um outro cara que estava devendo nada para ele. Comparado, senhor, comparado aquilo,
que ele estava devendo para você, comparado àquilo que o Senhor perdoou. Aquele outro cara lá estava devendo uma miséria para ele e o cara espancou ele, o cara sufocou, o cara xingou, e o cara jogou ele na prisão. E agora? E daí Deus ele fala e chama esse cara e fala: servo malvado, eu perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores. Certo? Então o que acontece, gente? Esse homem ele não perdoou, ele não reconheceu o tamanho do perdão de Deus. Então ele não conseguia perdoar o seu irmão que não lhe devia quase nada. Então Jesus está falando que está falando sobre perdão, nos ensinando como perdoar. Ele está falando, gente, se você recebeu o perdão de Deus e você realmente reconhece que o perdão de Deus é grandioso, que não tinha nada que você pudesse fazer pela tua própria força para ser salvo, para receber o perdão de Deus, mas que Deus ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz por você, que ele perdoou uma dívida de morte que você não tinha condições de pagar. Ele fez tudo isso por você. Então, como que você ainda tem dificuldade de perdoar o seu irmão, que ele não te deve quase nada? Entende? É isso que Jesus está ensinando para a gente. As nossas obras, as nossas crenças, aquilo que a gente faz, ela não nos absolve desse mal. Então a gente precisa perdoar, porque Deus, ele nos perdoou. É isso que Jesus está falando. Ele está falando que essa pessoa que não perdoou, ela foi entregue aos atormentadores. Ou seja, uma pessoa que não perdoa, ela vive atormentada. É uma pessoa que ela vive atormentada com aquela situação. Aquela situação vive atormentando ela. São espíritos atormentadores que ficam atormentando essa pessoa que não libera perdão, que não perdoa alguém. É isso que ele está falando. Então a gente precisa entender também nesse ponto o quê? A gente precisa entender que quando a gente fala sobre perdão, também que Jesus está falando, às vezes a gente acaba falando dessa forma, tá? Eu sei que muitos de vocês, até mesmo a gente acaba falando dessa forma. A gente fala, não, tu tem que perdoar porque é melhor para você. Porque essa falta de perdão está sendo um veneno para você, é uma amargura que você está carregando. E você tem que perdoar aquela pessoa para o seu próprio bem. E amém, tipo assim, faz sentido também. Você precisa perdoar a pessoa também para você se livrar daquele sentimento, daquela amargura. Mas o que Jesus está falando é que você não deve se firmar nisso, no perdão. Está falando que o perdão, ele tem que vir, o verdadeiro perdão, o perdão bíblico, o perdão que Jesus instituiu, é um perdão onde a pessoa ela perdoa porque ela reconhece que ela foi perdoada por Deus, ela reconhece o tamanho do perdão de Deus para ela, então ela se torna uma pessoa disposta a perdoar outras pessoas que machucaram ela. Ela abre um caminho de graça e de misericórdia para outras pessoas, assim como ela recebeu graça e misericórdia. É isso que Jesus ele quer que entre no nosso coração. É um outro nível. Existe o nível do perdão onde eu vou perdoar para o meu próprio bem, eu vou perdoar para não ficar pensando nisso, eu vou perdoar para não ficar amargurado. Esse é um nível de relacionamento que nós temos, mas Jesus ele vem para nos colocar num outro nível de relacionamento. O reino, ele vai demandar de nós, o reino de Deus, ele vai pedir de nós, ele vai solicitar de nós um outro nível de intimidade com Deus. Ele vai solicitar de nós um novo nível de entendimento espiritual, um novo nível de maturidade espiritual, onde nós não fazemos mais as coisas por nosso próprio benefício. Eu não perdoo porque é para o meu próprio bem. Eu perdoo porque eu amo a Deus e eu faço bem para o meu irmão. Eu perdoo porque eu tenho misericórdia e graça com meu irmão, eu tenho misericórdia e graça com aquela pessoa e por isso que eu perdoo. É um outro nível de reino, é um outro nível de intimidade com Deus. Por isso que é difícil, por isso que a porta é estreita, por isso que o caminho é estreito, ela não é larga, porque é um outro nível. O reino, ele envolve, ele demanda de nós, ele solicita para nós, Deus ele vai pedir de nós um novo nível de maturidade, de intimidade. E isso fala com todos nós, porque realmente é algo que a gente precisa
precisa buscar entender esses princípios de reino, para a gente sair da multidão e se tornar discípulo. Quando a gente começar a entender esses princípios e realmente deixar esses princípios entrarem no nosso coração, transformar a nossa vida, transfundamentar as nossas emoções, os nossos pensamentos, porque a gente não precisa só, a gente não precisa só de uma transformação, porque você transformar é uma mudança de forma. Quando você muda de forma, o que nós precisamos é de uma transfundação, é de uma mudança de fundamentos, de fundações. Nós precisamos mudar os nossos fundamentos para que realmente a gente viva o reino. Viver o reino não é uma mudança, não é uma transformação. Você não se torna uma pessoa transformada, você se torna uma pessoa transfundamentada. Você tem os fundamentos totalmente alterados, os seus alicerces são alterados, o teu propósito é alterado. Aquilo que você não faz mais para o benefício próprio, mas você faz para o benefício de outra pessoa. É isso que Jesus está ensinando. Ele está ensinando o quê? Então, que você precisa voltar a Deus, porque longe de Deus, na primeira parábola do filho pródigo, longe de Deus você não tem vida, longe de Deus você tem morte. O salário do pecado é a morte. Então, se você está longe de Deus, você está afastado de Deus, considere voltar para a casa do Pai, considere voltar a Deus, porque é somente lá que você vai encontrar vida. Se você está longe de Deus, tudo que tem no teu caminho, tudo que tem na tua frente é morte espiritual, é morte emocional, é morte financeira, é morte dos teus relacionamentos, é morte do teu trabalho, é morte. Tudo que tem no teu caminho é morte quando você está longe de Deus. Mas quando você se aproxima de Deus, Ele te recebe com amor, Ele te dá uma nova identidade, Ele te dá a autoridade de filho, Ele muda o teu caminho, Ele te coloca no propósito dEle, naquilo que Ele escreveu antes da fundação do mundo, e Ele te recebe como rei, Ele te estabelece como um filho, rei e sacerdote dEle. Então Ele quer de você isso, que você acorde nesse momento e volte para Ele, que Ele está de braços abertos para te receber, Ele está te esperando para encontrar você no meio desse caminho. Ele está ensinando o que na primeira parábola também? Que nós não podemos ser filhos que buscam as coisas por justiça própria. Ser filhos que acreditam na nossa aparência, que a nossa aparência exterior, que aquilo que nós fazemos, que as nossas obras, elas vão determinar aquilo que nós recebemos de Deus. Nós precisamos alinhar o nosso interior, alinhar o nosso coração e reconhecer que sim, que pessoas que estão arrependidas, elas são importantes para Deus e elas podem receber autoridade, que nós precisamos mudar o nosso coração e parar de ser hipócritas, assim como Jesus chamou os fariseus nessa parábola, para que eles não ficassem apoiados em sua própria justiça, não ficassem apoiados no tempo de ministério, no tempo de cristão, que eles não ficassem apoiados no tipo de vestimenta deles, mas que eles reconhecessem que Deus, Ele reconhece um coração humilde, um coração contrito e uma pessoa prostrada diante dele. E na segunda parábola a gente aprendeu que nossa dívida com Deus era uma dívida que a gente não conseguia pagar. É uma dívida que a gente não tinha condições de pagar, a gente não tinha condições de pagar essa dívida com Deus. O salário do pecado é a morte, a gente não tinha condições de pagar isso, mas Jesus Cristo morreu por nós na cruz. Deus, Ele não mandou Jesus Cristo porque nós somos bons, porque nós somos bonitinhos, porque nós somos fofinhos, não. Ele mandou Jesus Cristo morrer numa cruz porque Ele nos amou, porque Ele teve misericórdia, porque Ele se moveu de íntima compaixão com o teu povo, com os seus filhos, e Ele decidiu mandar o seu único filho para que a gente tivesse acesso novamente a Ele. Então o perdão de Deus é algo sobrenatural, é algo que a gente precisa reconhecer e se humilhar diante disso. E quando a gente reconhecer realmente que o perdão de Deus é algo que eu não merecia, é algo que eu não teria condições de receber, a vida eterna, aí o meu coração muda, aí um fundamento muda, e eu não começo a perdoar as pessoas pelo meu benefício próprio, eu começo a perdoar as pessoas porque eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu recebi um perdão que eu não poderia encontrar em lugar nenhum, um perdão que eu não merecia também, e um perdão que até hoje eu continuo não merecendo diante da grandeza e da santidade de Deus. Então, quando eu reconheço isso, eu também me coloco à disposição para oferecer graça e misericórdia para um irmão, não por benefício próprio, mas porque eu reconheço o que Deus fez por mim. É isso que Jesus
ele está ensinando nessas duas parábolas sobre o perdão. E essas são as chaves que a gente precisa aprender hoje para que a gente se torne discípulo de Jesus. A gente não vai se tornar multidão, a gente quer sair do meio da multidão e se tornar discípulo dele. Então, para a gente se tornar discípulo, a gente precisa aprender e fundamentar esses princípios dentro de nós. Amém? Vamos orar, gente. Vamos liberar isso, vamos orar. Se tem alguém que você precisa perdoar, já libera perdão agora na oração, já fecha o teu olho. Igual eu falei ontem, nos 2 dias anteriores, levanta da cadeira, levanta da cama se você estiver deitado, levanta desse lugar que você está, se movimenta, porque o reino espiritual, o reino de Deus, é um reino de movimento, é um reino que se movimenta, você precisa se movimentar nele. Então levanta, já fecha o teu olho, começa a pensar nessa pessoa que você precisa perdoar, nessa pessoa que você precisa liberar perdão. Começa a reconhecer, a pensar, Deus, realmente eu não mereço o teu perdão. Eu não merecia e até hoje eu não mereço o teu perdão por tantos pensamentos negativos que eu tenho, por tantas emoções que eu carrego, por cada atitude, cada coisinha que eu faço realmente mostra o quanto que eu sou pecador, o quanto que eu não mereço receber o teu perdão, mas mesmo assim o Senhor mandou o teu Filho por mim, mesmo assim o Senhor mandou Jesus Cristo morrer numa cruz, e o Senhor me recebe ainda como rei, o Senhor me dá uma identidade, o Senhor me dá um propósito, o Senhor me dá um caminho, o Senhor me recebe como rei e sacerdote, Pai. Isso é muito mais do que eu mereço. E por causa disso, Pai, eu decido perdoar, Pai, essas pessoas, Pai, que me machucaram, essas pessoas que me abusaram, essas pessoas que me maltrataram, essas pessoas que estão me devendo. Eu decido perdoar, Pai, essas pessoas e não porque eu preciso estar melhor, não pelo meu benefício próprio. Eu decido perdoar essas pessoas, Pai, não porque essa raiz de amargura vai sair de dentro de mim, mas eu decido perdoar porque, Pai, eu reconheço que o Senhor me perdoa. E isso para mim é o mais importante de tudo, porque Jesus Cristo é o centro da minha vida e por causa disso eu perdoo também essas pessoas, por causa disso eu me faço teu filho, a tua imagem e semelhança, eu reflito a tua imagem, Pai, perdoando, Pai, liberando misericórdia, Pai, liberando graça sobre a vida dessas pessoas, Pai, liberando um novo ambiente, Pai, abençoando, Pai, abençoa essas pessoas, Pai, que me maltrataram, que abusaram de mim, Pai, encontra elas, Pai, que elas possam, Pai, ser alcançadas pela tua misericórdia, Senhor, antes da tua justiça, Pai. Que a tua misericórdia alcance elas, Pai. Pai, nos dá condições nessa noite, Pai, de perdoar, Pai. Nos dá graça, Pai. Nos dá teu favor, Pai. Nos dá tua misericórdia também, Pai, para que a gente possa perdoar essas pessoas, para que a gente possa viver uma nova vida, Pai. Pai, eu declaro, Pai, identidades sendo liberadas, Pai. Se tem alguém que precisa voltar para o Senhor, se aproximar novamente da tua presença, Pai, que o Senhor esteja recebendo ela nesse momento, Pai. Se a pessoa entende, Pai, se a pessoa que está aqui ouvindo, Pai, essa live, ou no YouTube, Pai, essa pessoa entende, Pai, que precisa realmente se prostrar, acordar, se humilhar, Pai, e voltar para a tua presença, Pai. Que o Senhor, nesse momento, esteja indo de encontro com essa pessoa. A parábola fala que o Senhor se move de íntima compaixão e corre até essa pessoa. Então, Pai, corre até essa pessoa nesse momento, se move até essa pessoa, que ela sinta a tua presença, que ela sinta o teu mover, que ela sinta o teu abraço, Pai, que ela sinta o teu beijo nesse momento, Pai. E eu declaro, Pai, sobre cada pessoa que está aqui, Pai, ouvindo uma nova identidade, Pai, uma identidade firmada de filhos, Pai. Eu declaro uma autoridade, Pai, liberada do céu sobre essas pessoas, Pai. Eu declaro um propósito se cumprindo, Pai, que aquilo que o Senhor escreveu, Pai, aquilo que o Senhor já decretou, Pai, na eternidade sobre a vida dessas pessoas, Pai, eu declaro se alinhando agora nesse momento e se cumprindo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro se cumprindo, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Então, Pai, nos perdoa, Pai, as nossas falhas, Pai, e que realmente a gente possa perdoar, Pai, as pessoas para que a gente continue recebendo a Tua graça
e o teu perdão, Pai. Que seja um novo dia, um novo mover, Pai. Que realmente a gente se sinta mais próximo do Senhor, Pai, da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, Pai. Enche cada casa com a tua presença, enche cada casa, Pai. Inunda cada casa, Pai, com a tua presença, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, Pai. Que a gente possa ser discípulos, Pai, não mais multidão, Pai. Que a gente possa caminhar os passos que Jesus caminhou também, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, amém, gente. Hoje foi a parábola do perdão. Amanhã a gente vai liberar chaves sobre as parábolas, sobre as riquezas, as parábolas que Jesus fala de dinheiro, de riquezas. A gente vai falar sobre essas parábolas e vamos aprender mais chaves para a gente amadurecer espiritualmente, para a gente produzir espiritualmente, para sermos pessoas resilientes, pessoas humildes espiritualmente, pessoas que reconhecem uma humildade espiritual, não algo exterior, mas algo interior, pessoas que realmente buscam a Deus da forma correta. Amém? Então, gente, Deus abençoe, boa noite e até a live de amanhã.